Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Vamos orar mais uma vez? Bondoso e querido Pai, nós te agradecemos por tudo que já vivemos nesse culto, por experimentarmos a sua presença, por termos a presença do teu Espírito em nós, habitando em nós e no nosso meio. E agora, de forma especial, nós entregamos e consagramos mais uma vez esse momento de exposição da sua palavra diante do teu altar, para que o Senhor fale ao nosso coração e que o seu amor nos encontre mais uma vez, para que ao nos encontrar, esse amor possa fluir através de nós, nas nossas atitudes, falas, sentimentos, pensamentos, para a honra e glória do teu santo nome. É assim que oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Bom, como eu disse, nós falamos sobre muitos temas e muitos assuntos ao decorrer da nossa série. Talvez os irmãos vão se lembrar, nós começamos falando sobre a presença de Deus. Falamos do texto de Moisés, quando Moisés no Êxodo não permite que o Senhor o abandone, num diálogo muito intenso, Êxodo capítulo 33, onde ele entende que sem a presença de Deus ele não conseguiria conduzir o povo de Israel no deserto. E mais do que isso, ele não queria somente a presença de Deus para ele, mas ele entende que a própria nação, o próprio povo de Deus precisava dessa presença para chegar até o fim da jornada, e nós iniciamos a nossa série dessa forma. Então nós continuamos e abordamos o Salmo de número 40, trabalhando a questão da esperança. Moisés, tendo o entendimento, através daquele salmo, através daquela oração, de que ele deveria depositar a sua esperança num local seguro, num local onde ele pudesse ter retorno dessa esperança, não em falsos deuses ou em cisternas construídas, cisternas rachadas construídas, que não retêm água, pelo contrário, não matam a sede porque estão adulteradas. E ali nós falamos de falsos ídolos, onde nós depositamos a nossa esperança e onde precisamos depositar essa esperança em 2026. Então, na semana passada, nós trabalhamos a perseverança, o prosseguir, entendendo através da carta aos Filipenses, no capítulo 3, como Paulo decidiu perseverar, qual a forma de Paulo para prosseguir, como ele abandona as coisas que estão para trás, esquece o passado, esquece as suas dores, as suas máculas, aquilo que trazia tristeza ao seu coração, e ele decide olhar para as coisas que estão à frente, no futuro, e então viver prosseguindo, perseverando até o último dia da sua vida. Basicamente foi isso que nós trabalhamos nas 3 últimas mensagens, e hoje nós falaremos sobre o amor. Eu queria começar com uma pergunta para você. O que você quer, de fato? Pensando de forma ampla, genérica, na sua vida, na sua história, o que você deseja, de fato? Se você pudesse resumir o que você quer, em uma palavra ou em uma sentença, numa frase, qual seria a sua resposta? Essa é a questão, é a primeira, a última e mais importante questão e pergunta do discipulado cristão no qual eu e você estamos envolvidos nessa terra. No Evangelho de João, é a primeira pergunta que Jesus faz àqueles que viriam a segui-lo. Quando 2 futuros discípulos, arrebatados pelo entusiasmo de João Batista, começam a segui-lo, Jesus se volta rapidamente e pergunta de forma incisiva: que desejais? Essa é a pergunta de Jesus. João 1,38. Essa é a questão, uma questão implícita em quase todas as demais perguntas que Jesus faz a cada um de nós. Você virá e me seguirá? É uma outra versão para o que desejais? Assim como uma pergunta fundamental que Jesus faz aos seus discípulos e ao seu discípulo errante Pedro: tu me amas, Pedro? E assim Jesus faz algumas perguntas para tentar entender o que os seus discípulos queriam de fato da vida, antes de começar a segui-lo. Jesus não se encontra com Mateus, ele se encontra com João,
E quando ele se encontra comigo e com você, ele não pergunta o que você sabe, nem para Mateus, nem para João, nem para nós. Ele nem mesmo pergunta em que você crê. Ele pergunta o que você quer. O que você quer? O que você deseja de fato? É a pergunta mais incisiva e penetrante que Jesus pode nos fazer, porque precisamente nós somos o que queremos. Leva isso para sua casa essa noite, de tudo. Você vai se tornar aquilo que você quer. Eu sou aquilo que eu quero, aquilo que eu amo, aquilo que eu desejo. James Smith, na sua obra Você é Aquilo que Ama, um texto que ficou muito conhecido dentro da igreja, diz o seguinte: nossas vontades, anseios e desejos estão no cerne da nossa identidade, a fonte de onde fluem as nossas ações e comportamentos. Nosso querer reverbera o que há em nosso coração, o epicentro da pessoa, do ser humano. Por isso as Escrituras aconselham, acima de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Pensando no processo discipulado da nossa vida cristã, nós poderíamos dizer que o discipulado é uma forma de você exercer uma curadoria, exercer cuidados, melhor dizendo, estar atento ao que você ama e de ser intencional quanto a isso na vida e na sua jornada. Assim, essa jornada de discípulos em formação, em processo, em construção, diz mais respeito a desejar ou ansiar do que a conhecer e crer. Basicamente, traduzindo, meu irmão e minha irmã, mais importante do que você afirmar o que você crê, ou o quanto você conhece daquilo que você crê, você precisa todo o tempo olhar para o seu coração nesse processo e entender a cada dia mais o que você de fato deseja e anseia nesse processo de cristianização da sua vida e da minha vida. É mais importante do que simplesmente pensar no crer e no conhecer. James Smith também dizendo, trabalhando essa questão, ele vai dizer: a ordem de Jesus para que o sigamos é um chamado a alinhar os nossos amores e anseios aos dele. Querer o que Deus quer, desejar o que Deus deseja, ansiar pelo que Deus anseia e almejar por um mundo onde Ele é em tudo e em todas as coisas, uma visão que se resume na expressão desejar o reino de Deus em qualquer lugar, inclusive no meu e no seu coração. É uma jornada de amores e desamores, se assim nós poderíamos resumir. Percebe como a questão do amor em nossa vida é muito mais séria e profunda do que nós muitas vezes pensamos? Talvez você tenha pensado quando eu disse que nós encerraríamos a nossa série com o tema de amor, uma série repleta de ensinos no mês de janeiro, e talvez você tenha pensado: oba, que bênção, que gostoso, uma pregação soft, para eu poder sair daqui transbordando, alegre, com o meu coração cheio de amor. Mas de fato, meus irmãos, talvez na sociedade em que nós estamos inseridos hoje, nós tenhamos infantilizado demais o amor. O amor é o epicentro de todo o movimento de Deus nas Escrituras. Tudo o que Ele faz é baseado no amor. E nós vamos entender isso com o texto de João, da primeira carta a João. O amor, o que você ama, quem você ama, o que você deseja, está completamente conectado com quem você é. O amor é o termômetro, é o sistema de todo o escopo das Escrituras para medir como nós estamos, quem nós somos, o que cremos e como vamos viver nessa terra. Tudo baseado no amor. O amor mal compreendido, mal amado e mal direcionado é o sistema de raízes da idolatria, da identidade imaculada, da imoralidade e de uma série de outras coisas. Questões básicas e elementares para entendermos o porquê vivemos numa sociedade apática, invertida e segregada em tribos que se odeiam e pouco importam-se umas com as outras. Amor, a má compreensão, a má vivência e o mau entendimento do que é amor e de quem se ama. Mas hoje nós não vamos caminhar totalmente nesse sentido. Até porque nós precisaríamos de uma série de mensagens para trabalhar isso. Vai acontecer em algum momento, tá? De uma série de estudos bíblicos, enfim, sobre amores e desamores.
Em algum momento nós vamos fazer isso, mas hoje nós vamos entender o princípio, ou a essência do tema amor aqui na carta de João. E eu queria que você abrisse essa carta e deixasse ela aberta no texto em que nós lemos, que é o texto de 1 João, capítulo 4, 7 a 12. Mais uma vez, nós vamos trabalhar um texto extremamente conhecido, mas eu gostaria de apresentar algumas coisas que João trabalha nessa carta para nós. A primeira carta de João, ela nos apresenta esse tema, que é o tema preferido do apóstolo João, o amor. Esse é o apóstolo que escreveu o famoso texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira... Que bom que você conhece esse texto. Também encontramos nas cartas de João a palavra amor e seus derivados aparecem cerca de 43 vezes na sua carta, no seu texto. Não por acaso, no seu evangelho, ele se refere a si mesmo como discípulo amado. Discípulo amado. Isso nos mostra a importância do tema para o apóstolo João. Para ele, o amor é a maior evidência da regeneração e da salvação na vida de um crente, de um cristão. E é nesse caminho, nessa trilha que o João vai mostrando e revelando o que significa amar. Quando ele diz que ele é o discípulo amado de Jesus, ele está entendendo, primeiramente, quem Jesus é como manifestação de amor, ele está entendendo a forma com que Jesus ama, e ele está se colocando no lugar de alguém que é amado por Jesus. Alguns vão dizer que João tem o ego inflado, ele se sentia tão próximo de Jesus que ele dizia: olha, eu sou o discípulo amado. Eu já não penso dessa forma, eu penso que João simplesmente entendeu que ele de fato era amado por Jesus, porque ele entendeu qual era o tipo de amor de Jesus, a forma com que Jesus amava, e assim nós também somos amados. No texto em que lemos, ele vai além. João é claro, o amor é fundamental na vida do cristão, e não é possível ser um cristão e não demonstrar esse amor. Por isso, nós vamos partir de algumas premissas agora, nessa noite, e as premissas são as seguintes: o que de fato é amor? Como nós podemos entender essa história de amor? E como nós podemos demonstrar o amor de forma genuína, como Deus requer de nós. Quando nós olhamos para o contexto da carta, João tem como objetivo principal demonstrar as evidências daqueles que foram regenerados. Esse é o grande intuito de João na sua primeira carta de João. Ele quer mostrar os atributos de quem é regenerado. Parece um pouco com o Sermão da Montanha. Lembra do Sermão da Montanha? Bem-aventurados os mansos, os humildes, né? Porque herdarão o céu. Enfim, João está querendo mostrar as características de fato de alguém que nasceu de novo. 1 João 5,13 nos mostra isso. Ele vai dizer: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tende a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Olha como é que ele começa a desenvolver a argumentação, ou melhor, começa a concluir, né? Eu vos escrevo tudo isso, eu escrevi tudo isso para que vocês possam conhecer se são de fato filhos de Deus, se têm a vida eterna, se credes no Filho de Deus. E isso é importante, porque no contexto de João havia muita confusão na igreja de Cristo. Se instaurou um sincretismo religioso, parece um pouco com o que acontecia lá em Fortaleza de Minas, quando eu era evangelista lá. Lá era muito comum uma pessoa entrar na igreja presbiteriana no domingo à noite, aí na quarta-feira ela ia na missa. Na quinta eu sabia que ela tinha ido no encontrinho das irmãs do Centro Espírita. E depois, na sexta, às vezes ela tinha ido na Assembleia de Deus. Mas domingo estava lá cultuando com a gente, graças a Deus. Sincretismo religioso naquele tempo era um contexto exatamente parecido com isso, onde a má compreensão de algumas doutrinas elementares, de coisas importantes, aquilo que a gente chama de doutrina A. Na igreja presbiteriana nós recebemos irmãos de outras igrejas, e quando nós nos identificamos com essas doutrinas A, eles não são batizados novamente. É o caso dos irmãos da Assembleia de Deus, ou seja, Cristo viveu como ser humano, encarnou, morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu, está sentado à destra de Deus Pai. Ele não é somente Salvador, mas Ele é Senhor das nossas vidas. Isso é o que nós chamamos de doutrina A. E isso estava tendo um primeiro problema ali no contexto do mundo greco-romano, melhor dizendo, né? Porque existia o entendimento e uma visão deturpada sobre a natureza de Jesus. Quando os gnósticos vão dizer que a matéria é má. Se a matéria é má,
somente aquilo que é alma, que é espírito, que é transcendente importa, então é impossível que Jesus Cristo tenha vindo e tenha se encarnado em corpo físico. Essa era a visão gnóstica. O corpo físico não é uma criação divina, mas uma prisão feita por um Deus inferior para conter a faísca divina, uma corrente filosófica chamada de prisão da alma. O corpo aprisiona aquilo que de fato é santo e puro, e o corpo não serve para nada. Filósofos como Plotino viam a matéria como o nível mais baixo de realidade, desprovida de formas ou qualidades, sendo a causa do mal e a privação do bem. Ou seja, o que é importante é a elevação do espírito. Então, de nenhuma forma, Deus, um ser superior, poderia ter sido apresentado a nós em corpo físico, na matéria, sendo tocado, tendo cheiro. Gosto que o reverendo Eliezer disse que ele aprendeu ao longo do tempo que o ser humano ele tem cheiro, ele exala o seu perfume, e Jesus exalava o cheiro de um ser humano, não era um holograma, não era um espírito, era o ser humano em carne e osso. Ou seja, o que é importante de fato nós entendermos como cristãos é que Jesus veio em carne e osso, e essas consequências levavam a essas complicações na compreensão de quem Cristo é. Levava a uma vida de devassidão do corpo, praticando pecado, afinal, para eles o que importa é a parte da alma, a elevação do espírito, então eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, prostituição, imoralidade sexual, tudo que fosse de pecado do corpo era cometido naquele contexto, e isso resultava, obviamente, em uma vida sem a prática do amor. O que de fato importava para eles era o conhecimento, era o gnosco, o conhecer. A justiça, o serviço e o amor ao próximo de nada valiam naquele tempo, e João está preocupado com isso. João entende que essa não é a essência do Evangelho. João entende que essa má compreensão de uma doutrina básica sobre a encarnação do Filho de Deus trouxe problemas drásticos para uma comunidade, e esses ensinos naturalmente levavam a um perigo muito grande, o engano acerca da verdadeira regeneração e da verdadeira salvação em Jesus. Afinal, se Jesus não veio em carne e osso, meu irmão e minha irmã, como é que a justiça dele pode ser imputada em mim e em você, se nós somos de carne e osso? Como é que ele pode ter vivido sem pecado e cumprido a justiça, se ele não foi ser humano? Jesus Cristo, Filho de Deus, veio em carne e osso, e ele podia morrer, tanto que morreu, mas venceu a morte. E esse é papo, isso é conversa para depois. Então, nós vamos percebendo que o problema de João com essa comunidade é explicar para eles o quanto eles precisavam entender a salvação em Cristo Jesus. João, então, em toda a sua carta apresenta 3 provas, e aí eu quero que você preste bastante atenção, irrefutáveis, que denunciam o falso ensino, o falso cristão, e que identificam o verdadeiro ensino, o verdadeiro evangelho. A primeira delas é uma prova doutrinária, 1 João 4,2, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, amém, é isso. 1 João 5,1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, amém. João utiliza a palavra nascido para descrever aqueles que foram regenerados por Deus e portanto têm a fé verdadeira. Então ele vem com uma segunda prova, se a primeira é doutrinária, primeiro eu preciso crer nisso, a segunda é aquilo que o povo faz com o corpo. 1 João 3,9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Primeira prova, Jesus Cristo é o Filho de Deus, veio encarnado, veio em carne e osso, você crê que é o Cristo? Então você é filho de Deus. Segunda prova, quem nasce de Cristo, quem nasce de Deus, quem é povo de Deus, não vive pecando. Se preocupa com o corpo, sim. Se preocupa com o que fala, com o que diz, com o que sente, com o que pensa. O caminho é estreito, a porta é estreita mesmo. E quem é nascido de Deus sabe disso. E não vê problema nisso, pelo contrário, deseja viver uma vida que não se estabelece com a frequência do pecado, com viver pecando e sem arrependimento principalmente. O cristão, eu costumo dizer que ele deve viver uma vida de inconformidade, esse é o grande ponto. Nós caímos, nós pecamos, nós nos levantamos, mas nós não podemos ser conformados com quem somos, com o que temos, com o que fazemos, com o que falamos.
Essa é a vida cristã. E ele vem com uma terceira prova. Quem é filho de Deus para João? A prova do amor. 1 João 4, 7, melhor dizendo. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Terceira prova para João. É assim que ele pensa sobre o discipulado cristão. Você acredita em Cristo? Veio, morreu, ressuscitou? Você não vive na prática do pecado de uma forma libertina, ok, pecando, vou continuar, e é assim que eu devo viver. Você ama, conhece o amor, conhece a Deus, ama com esse amor, entende o amor de Deus, então você é filho de Deus, você é regenerado. Por isso agora, dos versículos 7 a 12, João nos ensina o que é o amor, e que o amor é fundamental na minha vida e na sua vida. Então, em primeiro lugar, porque Deus é a manifestação do próprio termo, do termo amor. João afirma no versículo 7, que o amor procede de Deus, e no versículo 8, que Deus é amor. Isso significa que o amor não é apenas algo que Deus faz, mas algo que Deus é, e isso é importante. Talvez o desespero de um mundo caído, que não entenda o amor, seja a consequência de um mundo que decidiu virar, ou melhor, viver o amor, ou amar outra coisa senão o próprio amor. A consequência de um mundo que não vive em harmonia, em amor, vive debaixo da queda, é porque decidiu amar outra coisa senão o amor. E esse é um grande ponto, um grande elemento. Não amo algo que não conheço, não amo se nem sei o que isso significa. Optamos pela autonomia, escolhemos desconhecer o amor e não depender dele e do que ele faz em nós e por nós. Assim, vivendo segundo os desejos do próprio coração, a humanidade só encontrou ganância, o ódio, injustiça e desamores. Na ânsia por amor, no desejo de amar, nós não amamos o amor e nem mesmo o conhecemos. Como poderemos amar? É impossível. Eu não falo, nós infantilizamos o amor. A gente nem entende de fato o que significa o amor. Hoje, eu te amo é uma palavra como qualquer outra. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. De fato, você precisa amar, eu preciso amar, nós precisamos amar com facilidade, a gente vai falar sobre isso. Faz parte do discípulo de Jesus. Mas o que significa de fato quando nós dizemos, eu te amo? Eu te amo. João é enfático em nos mostrar que Deus é o amor, e todo o amor procede de Deus, e só ama quem nasceu dele e conhece a ele. Só ama quem nasceu de Deus e conhece a Deus, de fato, com o genuíno amor. Para isso, João utiliza o argumento genético. Esse é o termo que eu decidi pôr aqui. Ele diz o seguinte: todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, versículo 7, nasceu de Deus. O contrário também é verdadeiro, versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus, não conhece a Deus. O apóstolo utiliza a palavra genal no grego, palavra que traz o sentido de ter sido gerado por Deus, ou nascido por Deus, de Deus. João está nos mostrando que assim como um filho herda as características dos pais, os filhos de Deus devem refletir a sua natureza e seus atributos comunicáveis. Atributos que nós temos acesso, é isso que significa atributos comunicáveis de Deus. Nós somos onipotentes? Não, mas a gente pode amar, como Deus ama. É isso que ele está nos dizendo. O autor norte-americano William MacDonald vai dizer o seguinte: essa epístola é como um álbum de família, ela descreve aqueles que são membros da família de Deus, assim como os filhos refletem os pais, os filhos de Deus têm as suas semelhanças. Portanto, o amor é fundamental na minha vida e na sua vida, porque todo aquele que é nascido de Deus, ou seja, regenerado pelo Espírito de Deus, necessariamente manifesta essa mesma natureza em sua vida. É isso que o João está falando. Como o amor tem sido evidenciado lá na sua casa, meu irmão, eu quero que você pense sobre isso. Eu penso muito sobre isso. Penso muito, sou casado, temos nossas falhas, e a gente sempre tem que ficar se lembrando, como é que eu manifesto o amor na minha casa? Como você tem demonstrado amor às pessoas à sua volta? Se o amor faz parte da natureza do cristão, esse amor precisa ser evidenciado na nossa jornada, na nossa caminhada como discípulos de Jesus. E não há para onde fugir, não tem como ser cristão de outra forma, não há como manifestar que somos de Deus de outra maneira. Se a natureza do peixe é nadar, a do pássaro é voar, a natureza do cristão deve ser amar, porque Deus é amor.
É amor. Assim João nos mostrou que o amor é essencial na vida de um cristão, porque o próprio Senhor é amor e todo aquele que ama é nascido de Deus. Então, em segundo lugar, o amor se manifestou a nós na sua própria encarnação para que vivêssemos por meio dele. João diz: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Repara que no versículo 9, João não cita o nome de Jesus ou Cristo. Ao invés disso, ele usa a palavra Filho unigênito. Talvez você esteja acostumado a chamar o seu primogênito de primogênito. E de fato, Jesus também o é. O primogênito de toda a criação. O primogênito de muitos irmãos. O primeiro. Mas Jesus também é chamado de Filho unigênito. Único Filho do Pai. Em essência, veio da semente do Espírito. Semente divina. Foi concebido por uma virgem. É Filho de Deus. É a manifestação da imagem e semelhança de Deus em nós, entre nós. E é isso que João vai trazer. Ele quer trazer esse peso, o Filho unigênito de Deus, para nos levar a uma compreensão mais profunda do amor de Deus por nós. Talvez aqueles que são pais consigam sentir com mais sensibilidade o impacto de entregar seu filho como prova de amor, e Deus entrega o seu único filho. A gente fica perplexo com aquele texto de Abraão, quando ele vai subindo com seu filho, e aquele caminhar, levando seu filho para um matadouro praticamente, para sacrificar seu filho, pela vontade de Deus. Ali passa tudo na minha e na sua cabeça. Deus é maniqueísta, é louco. Abraão piorou. Se Deus já não está certo da cabeça, aí Abraão. Agora, o próprio Deus, que não permitiu que Isaac fosse sacrificado, no final das contas, entrega seu único filho, filho unigênito. E João quer deixar isso bem destacado para nós, para manifestar o amor dele por mim e por você. Portanto, Jesus não é um filho entre muitos outros. A expressão unigênito é usada para enfatizar a singularidade de Jesus sobre todos os seres terrenos e celestiais. Não existe outro filho como Jesus, nem os anjos, nem Miguel, nem outros. Somente Jesus Cristo. O apóstolo está nos ensinando o verdadeiro significado do amor. Somos acostumados a amar, mas sem nos doar muitas vezes, irmãos. Amamos, mas enquanto não existem prejuízos nesse amor, para mim e para a sua vida. Amamos, mas quando esse amor não está exigindo demais, aquilo que nós precisamos amar mais, e não está exigindo muito da nossa dedicação. Ele não está exigindo demais aquilo que amamos mais, nós mesmos. Então, não exija muito do meu tempo, do meu dinheiro, da minha atenção, e entre muitas outras coisas, porque você está exigindo daquilo que eu mais amo, a mim mesmo. É difícil amar com o amor de Deus na prática. Por isso, nessa carta, João vai nos alertar: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. 1 João 3,18. O verdadeiro amor exige algo, e Deus demonstrou isso na cruz, no Calvário. Quando nós olhamos para a cruz, encontramos onde está o amor, ou como John Stott vai dizer, e eu já até citei essa frase em outras oportunidades, e eu gosto muito dela: se você quer uma definição do que é amor, não vá ao dicionário, vá ao Calvário. Vá ao Calvário. João expande a compreensão desse amor. Versículo 10. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Observe, João não diz: Deus nos ama porque somos os filhos amorosos de Deus. A verdade é o oposto, nós não amávamos a Deus. Muito pelo contrário, como nos mostra o apóstolo Paulo, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Romanos 5:8. Essa é a força do Evangelho, essa é a beleza do Evangelho, meu irmão e minha irmã. Nós poderemos pregar sobre isso todos os domingos aqui à noite. Essa é a beleza do Evangelho. Quando nós compreendemos a essência desse amor, o significado desse amor, quando isso impacta a nossa vida e o nosso coração,
Talvez nossa mente é elucidada para entender que não existe outro caminho nessa terra senão em amar a Deus sobre todas as coisas e em desenvolver esse amor na presença dEle para com o nosso próximo, para com a igreja, para com o reino dEle. Não existe outra fórmula. A fórmula mágica para vivermos o evangelho, o discipulado cristão, não é somente compreender os mandamentos, não é somente viver para obedecer por simplesmente obedecer e porque eu tenho que obedecer, mas é uma resposta de amor, pelo amor que nos foi dado na cruz. Assim, tudo fica mais leve. Eu vou querer servir na igreja, eu vou querer me arrepender dos meus pecados, eu vou querer amar uma pessoa difícil, que às vezes eu nem conheça, porque eu entendi o amor de Cristo por mim, eu entendi o que significa perder um filho, talvez porque hoje eu sou pai, sou mãe, eu entendi o preço que foi pago, e eu entendo que a mensagem do evangelho deve ser anunciada muitas e muitas vezes, porque é a maior beleza que nós poderíamos receber. Essa é a beleza do evangelho. Nós não merecíamos e Ele nos amou com sua graça e com seu amor. Lucas 6, 32, 35. Se amais o que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, pois recebem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Ora, João 13, 1, antes da festa de Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Até o fim. Algo que eu também já trabalhei aqui em outras oportunidades. Jesus ama, não no começo, não no meio da minha e da sua história, Ele ama até o final. É uma perseverança nesse amor, é um cumprimento de uma promessa, onde o epicentro dessa promessa é um recheio de amor, que o faz ser fiel e cumprir a sua vontade na minha e na sua vida. E que vontade é essa? Que nós sejamos salvos, que nós estejamos na presença dEle, que nós sejamos considerados como filhos, resgatados, adotados por um Pai amoroso, e que agora o que nos espera é comer com Ele na mansão celestial. É isso que Deus quer para mim e para você, e Ele envia seu Filho unigênito para isso, para pagar o preço. Porque nós não viveríamos uma vida que agrada a Deus, sendo que Ele nos amou dessa forma? Porque nós não nos arrependeríamos no momento de contrição? Porque nós não o adoraríamos no momento de adoração? Porque nós não teríamos gratidão no momento de ação de graça? Por que a gente não cantaria com o máximo, com o tom de voz superior que nós podemos alcançar no momento dos cânticos espirituais? Porque nós não colocaríamos a nossa atenção na palavra do Senhor quando um pregador abrisse a Bíblia e expusesse essa palavra? Porque nós não viríamos aqui, nos reuniríamos, colocaríamos a melhor roupa que nós temos no guarda-roupa, para estar na casa de Deus, rendendo e prestando um culto que o agrade, porque Ele nos amou primeiro. Ele é abandonado por seus discípulos, mas não nos abandonou. Quando Ele foi acusado, Ele não acusou. Quando zombaram dEle, Ele não zombou. Quando feriram Ele não os feriu. Mesmo quando Ele foi traído por Judas, com um beijo, Ele ama até o fim e diz: amigo, amigo, o que fizestes? O que fizestes? Porque com o amor que Ele começa a amar o mundo, Ele termina de amar os seus. Em terceiro e último lugar, o amor nos comissiona e nos capacita a amarmos uns aos outros. Nós poderíamos dizer que devemos amar porque é um mandamento, porque João diz também, no versículo 11, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros, é um imperativo. E eu poderia dizer, eu tenho que amar, sou obrigado, é um mandamento. Mas mais uma vez, esse não é o caminho do Senhor. O caminho do Senhor não é um caminho legalista, que nos envolve numa trama onde nós não podemos nos desviar dela, porque fomos obrigados. Pelo contrário, o desejo de Deus é que nós façamos
com gratidão, alegria e vontade natural, consequência de um amor que nós recebemos. Ele não quer legalismo, Ele não quer que você sirva porque você tem que servir, Ele não quer que você olhe para os mandamentos com um peso, com uma restrição na sua vida, nem na minha vida. Pelo contrário, Ele quer que você olhe para os mandamentos como uma oportunidade de graça e de amor, de viver algo que não seja uma prisão na sua história, que não te leve a fracassar nos seus relacionamentos, que não te leve a adulterar contra Ele mesmo, porque Ele te ama e te quer por perto. Esse é o desejo de Deus para nós. Quando a gente muda um pouquinho a forma de pensar, a nossa cosmovisão, a gente parte então para um verdadeiro cristianismo, não um cristianismo farisaico, um verdadeiro cristianismo de resposta ao amor de Deus. Ame o teu Deus de todo o coração e o próximo como a ti mesmo, e você viverá. Você viverá. Uma oportunidade de Deus. Mas um convite a contemplarmos a cruz de tal maneira com que Deus nos amou e amar da mesma forma. A cruz constrange o nosso coração a agir. E João segue a mesma lógica da parábola de Jesus do servo incompassivo, lá em Mateus 18, depois você pode pesquisar. O mesmo perdão que aquele servo recebeu, ele deveria perdoar. E nós, o mesmo amor com que fomos amados, devemos amar. O que João está nos mostrando é que esse amor derramado em nós, agora deve ser derramado através de nós. Nada do que Deus te dá, nada do que Deus me deu, deve ser somente para usufruto próprio. Nós devemos compartilhar. A graça que um dia nos encontra, ela jorra através de nós, e ela um dia encontra o perdido também em outros momentos. Meu irmão e minha irmã, a característica de um verdadeiro discípulo de Jesus, o mesmo apóstolo em seu evangelho, ele relata as seguintes palavras desse Cristo. João 13, 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Perceba que aqui como é o padrão, qual é a medida desse amor. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Isso quer dizer que agora somos convidados a amar aquelas pessoas difíceis, que nos magoam, que nos maltratam, que nos ferem, mesmo que surja aquela vontade de pagar na mesma moeda. O Espírito deve soprar e sopra em nosso coração e nos lembra, você foi amado com preço de sangue na cruz. Então somos constrangidos a amar, não somente com palavra, mas também com atitudes. Tendo sabedoria, meu irmão e minha irmã, é a grande medida da vida. Senhor, me dê sabedoria para amar, me ensina a amar, aperfeiçoa o amor, me dê a sensibilidade para saber o que fazer, o que falar, como agir em situações difíceis e extremas, onde eu preciso demonstrar amor. Nós não sabemos tudo, mas precisamos, melhor dizendo, da graça de Deus e da sabedoria do Espírito Santo. Para terminar, somos constrangidos a amar, mesmo que isso exija algo de nós, somos constrangidos a amar até o fim. Afinal, se assim fizermos, João nos explica no versículo 12, que testemunhamos a respeito de Deus, as pessoas que nunca conheceram a Deus e o verdadeiro amor. E ele diz, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Quer amar, meu irmão? Quer aprender a amar? Eu também não sei. Como Deus fez, como Cristo amou? Também não sei. Mas alguma coisa eu sei, que se nós permanecemos em Cristo Jesus, se tivermos humildade de reconhecer que precisamos amar da forma com que Deus nos amou, o amor de Cristo será aperfeiçoado em nós, até o último dia desse projeto chamado vida terrena que nós temos, onde lá no último dia nós estaremos o mais próximo de sermos mais parecidos com Cristo, diante daquilo que Deus decidiu, predestinou e quer para a sua vida. Alguém que ama como Ele ama, alguém que tem a sabedoria do alto, alguém que vive a vontade de Deus. O Deus invisível torna-se visível em nós pela prática do amor.
originado em Deus, manifestado em Cristo, demonstrado através das nossas vidas. Se vivermos dessa forma, o amor de Deus em nós impactará as pessoas ao nosso redor que não reconhecem a Deus. Nossa vida evocará perguntas cuja resposta é o Evangelho. É o Evangelho. A sua vida evocará perguntas nas pessoas e a resposta sempre será o Evangelho. Como é que você consegue amar aquela pessoa? Como é que você perdoou aquela pessoa? Como é que você não deu com a mesma moeda aquilo que um dia fizeram a você? A resposta sempre vai ser: eu fui salvo por Cristo, fui amado por Cristo. Um dia Ele me encontrou. E a nossa vida será um palco da glória de Deus e uma mensagem do Evangelho até nós morrermos e estivermos na presença dEle. Meu irmão, minha irmã, meu desejo para você é que em 2026 você tenha a presença de Deus na sua vida, você tenha esperança, você persevere, prossiga até o plano de Deus para você, até o último dia da sua vida, e que você e eu, que nós aprendamos a amar com o amor de Cristo nessa terra, enquanto estamos aqui. Amém? Vamos orar mais uma vez? Queria pedir ao reverendo Eliezer para fazer essa oração para nós nesse momento.